na conexão. Ah, já estamos online. Agora é assim, né? A gente malemar entra, ele já tá online. Boa noite, minha convidada já está online. Acho que nós convida com mais uma pessoa. Vamos convidar a galerinha, vamos, Su. Deixa eu colocar aqui, eu tô com um provisório aqui. Já vou colocando aí o pessoalzinho. Vamos chamar a Bia, a Dione, a Soninha. Vamos chamando essa galera toda aí para ver o que vem por hoje. O que é essa live de hoje? Eu já fiz a minha janta, já tá tudo prontinho para depois que eu acabar a minha live eu jantar gostoso. Vamos ver se esse povo aqui tudo já fez janta ou já tá jantando, vai ficar escutando a gente falar, né, Su? É hoje falando com a Su Silvestre. Vamos lá. Eu tô disparando aqui os convites. Dispara aí também. Um assunto super interessante. E a última semana eu vou estar com a Cris. A Soninha também está aqui. Acho que eu voltei. Voltei, galera. Então, estava dizendo que a semana que vem, acho que agora eu voltei. Estava dizendo, então, que a semana que vem vai ser a Cláudia Maia. Nós vamos falar o assunto secreto, só semana que vem vocês vão saber. E a última semana de junho nós vamos estar trazendo a Cris Novaes, tá? E aí fecha o nosso mês e vamos começar o mês. O mês, diga-se de passagem, o mês mais lindo do ano, que é julho. Por coincidência, é o mês que eu nasci. Mas vamos ao que interessa, vamos ver o que a Su Silvestre tem para nos falar sobre a sua história enquanto terapeuta, sobre as dificuldades de enfrentar com as dores do terapeuta, e ela vai falar sobre o portal interestelar da transformação. Nome pomposo. Deixa eu ver se ela está por aqui para eu chamar ela. Peraí. Não está. Cadê você, Su? O tempo também não está ajudando, né, galera? De novo, vou lá. Cadê Su? Você tá online? Eu vi você entrando, mas pode ser que você tenha caído. Boa noite, Eli. Oi, vou te chamar de novo. Acho que você entrou agora. Vamos ver se você tá aqui. Parece você. Ah, agora. Oi. Oi, deixa eu baixar. Oi. O tempo não tá ajudando. A roupinha tá ali, meu amor. Coloquei ali, ó. Boa noite, meu amor. Como é que você tá? Tá ansiosa. Ah, vai, para. Ansiosa por quê? Porque eu ainda não acostumei com esses negócios de live. Mas tudo bem. Uma hora eu acostumo. Ah, mas é gostoso, gente. Aqui tá frio, aí tá gostoso. Como é que tá o tempo Bom, tá aí? uma Fala de onde delícia. você tá Por falando. mim podia ficar o ano inteiro com essa temperatura assim, tranquilo. Nem tá quente mais, nem tá frio demais. Tá ótimo. Tá ótimo. Pode. Ah, você tá toda gostosa, tá de regatinha. Olha como é que eu tô aqui, ó, de blusa de manga comprida, Só de noite você agasalhada. joga um lençolzinho e tá feliz. Ai, Tá ótimo. tô. Olha, aqui em São Paulo é assim. Eu já tô já com dois cobertor, um edredom, sabe? Eu já tô assim, comigo. Mora em Ouro Preto, em Minas. A nuvem já está morando na casa dela, né? De tão frio. Então, eu só apareço lá quando o sol voltar. Ai,
mas é isso aí. Meu amor, primeiro, agradeço pela sua disponibilidade, por você ter aberto aí um tempinho na sua agenda para estar aqui com a gente, falando. A gente discutiu bastante sobre o que ia falar. Não, vamos falar isso, vamos falar aquilo, vamos falar. Aí, de repente, você me fala de um tal portal, um estelar de transformação. Eu falei, o quê? Como que a gente não vai falar disso? Vamos sim, claro, é isso aí. Mas antes eu queria saber quem é a Su Silvestre, da onde que ela veio, quando que ela começou, sempre nasceu terapeuta, conta um pouquinho pra gente. E mais uma vez, obrigada de coração, viu? Primeiro que tudo, boa noite para todas as lindas que estão aí. Muito obrigada pelo convite, Zu. Você sabe que eu tenho um carinho todo especial por você e por essas maravilhosas que estão aqui, que são... Lembrando, né, Su? Lembrando que nós não podemos esquecer. Eu e a Su somos águias fundadoras do método Causa Raiz. Por isso que eu falo, estou trazendo muitas minhas irmãs águias, que nós fomos da turma fundadora do método Causa Raiz, da minha querida, amada, mestra, amiga Débora Souza. Então, essas pessoas, né? Essas pessoinhas que eu estou trazendo aqui, nós somos do mesmo ninho, né, da nossa querida mãe Águia. Me diga lá, quem é a Su? A Su nasceu em Brasília, em 67. Olha, faz tempo para chuchu já. E eu tive o grande privilégio de ter um pai que era um paranormal, um médium e um filósofo muito forte. Então eu cresci num meio que era muito comum esse outro universo energético. Assim, os amigos dele que frequentavam, de vez em quando tinham umas reuniões na minha casa, eu presenciei muito pequena fenômenos interessantíssimos, né? Ele tinha um amigo, era o melhor amigo dele, que era tão bruxo quanto ele. E numa das viagens que esse amigo fez, eles conversavam telepaticamente. A gente só descobriu porque ele levantou para atender o telefone, coisa que ele não fazia, e continuou uma conversa. Aí a gente ficou perguntando assim, mas como assim? Não fala oi? Quem era? O que era? Ele dava aquelas desculpas. Não, estou aqui falando com o Fernandão. Aí a gente descobriu que eles ficavam conversando, né? Esse amigo que eu chamei de tio Fernando a vida toda, ele sentava embaixo de uma mangueira que tinha na casa do pai dele lá em Recife e entrava em meditação e ficava de fofoca com o papai em Brasília. Enfim, esse naipe de coisa que eu cresci vendo. Então, esse outro universo é tranquilo para mim. Para você ver, quando saiu aquele o filme do Eram os Deuses Astronautas, que chegou no Brasil em fita VHS, meu pai conseguiu um e colocou pra gente. Mas o colocou pra gente era não só pra gente ali de casa, não. Todos os meus amigos que foram ver, assistiram e depois tiveram uma aula. Porque ele fazia isso, ele sentava e explicava pra gente com toda a naturalidade o que estava acontecendo, o que era, por que era. Então esse universo para mim é uma coisa muito natural. Caramba, que coisa, né? Então, essa coisa do multidimensional para você já não é mistério. Então, podemos dizer que você realmente nasceu em um lar, né? Uma casa já terapêutica, vamos dizer assim. Sim. Não tinha como ser diferente. E aí, eu até tentei. Mas como toda pessoa normal, né? Porque normal somos nós, as pessoas que são muito estranhas, né? Você trabalhou, namorou, casou,
teve outras profissões? Eu tentei várias vezes não ser um bicho estranho, entendeu? Porque acaba que a gente fica muito diferente. Tem um referencial muito diferente. Fica. E quando a gente é mais novo, a gente quer ser igual a todo mundo. Aí eu tentei. Eu fui para Mackenzie, São Paulo, fazer desenho industrial. Aí fiquei doente, lógico, porque quando você força a barra no seu propósito dessa maneira, você adoece, né? Aí voltei para Brasília. Aí, um tempo depois, meu pai desencarnou. Aí eu briguei com o Papai do Céu. Eu com ele, né? Porque ele comigo, ele só olhava assim e dizia assim, ah, coitado. Tentei de novo fazer artes na UERJ. Aí fiz 3 crises renais. Parei. Aí depois tentei fisioterapia. Aí tive erisipela. Ai, que horror! Dessa, assim, de tentar caber na caixinha dos outros, você se destrói. Você tomava uma chilapada. Bonito, bonito, bonito. Até que chegou um momento que eu falei assim, peraí, não é assim. Para o bem ou para o mal, eu sou isso. Se você dá conta de lidar, tudo bem. Se não, vai fazer terapia. Porque a gente vai se cuidar e vai se tratar e vai ressignificar as coisas para que você não entre nessa situação de ficar tentando agradar o outro e caber no sonho do outro. Aí no dia que eu resolvi que eu tinha que ser eu mesma, aí a coisa ficou muito mais tranquila, muito mais fácil, tudo vai se encaixar. E isso foi meados de... Você já estava com o quê? Qual era a idade que você já tinha quando você realmente falou assim, não adianta que eu não sou deste mundo. Ai, meu querido Isidoro, beijo, meu querido. Esse daqui é o meu grande mestre da rádio. Em breve estaremos voltando, viu, queridão? E vamos levar toda essa galera para a rádio. E que meados da sua vida você estava nessa hora, ô Su? Tipo assim, cara, não adianta mais. Se eu me rendo, eu vou ser terapeuta. Você já começou a estudar? Olha, como que era? O primeiro curso que eu fiz foi na década de 80, foi um curso de radiestesia que foi dado em Brasília por um padre chamado Monsenhor Vicente Vítola. Um padre? Os padres sempre foram grandes radiestistas. E esses eram velhinhos já, deve ter desencarnado, porque ele já tinha bastante idade naquela época. Isso foi na década de 80, 86, por aí. E foi o primeiro. Depois eu fiz lá em Brasília mesmo, a Escola Superior de Acupuntura e Terapias Alternativas. Não fiz todo o curso, porque aí no meio do caminho o meu pai desencarnou e a gente foi embora para o Rio. Mas também tive acesso a todo tipo de terapia. Cromo, quiropraxia, massagem, o que mais? Tinha astrologia. Reiki? Não, naquela época o reiki ainda estava começando no Brasil. Eu fui fazer o reiki já aqui no Rio. Mas isso tudo você estava fazendo para o seu autoconhecimento. Até então você não estava fazendo para uma... Ou já tinha essa ideia já de fazer? Não, eu estava em Brasília, quando eu estava na Exata, eu já atendia. Eu sempre atendi algumas pessoas. Também é uma coisa que quando você tem isso em você, não tem muito como você fugir. Porque sempre vai ter um amigo que vai chegar assim, eu estou precisando de ajuda. Você não pode fazer alguma coisa? Você não... Será que não tem alguma forma? E acaba que você vai meio que premido por circunstâncias e você vai fazendo. Por exemplo, esse amigo do meu pai, que era um senhor cirurgião,
completamente cético de qualquer coisa de alternativa. A única pessoa que tratava ele, que fazia acupuntura nele, era eu. E na época eu era uma moleca. Eu não Olha, tinha nem 20 anos. Se ele não tivesse, que incrível, ele né? ligava e eu ia lá e eu fazia acupuntura nele. Então, assim, Tá, então desde então você se formou em várias técnicas, né? E já vem atuando desde de então. uma forma, às vezes mais, às vezes menos, mas de uns 4 anos para cá, aí que realmente a gente sai do armário, né? Digamos assim. Ah, Se para com profissionalizou. isso, se é isso mesmo, e acabou, ser terapeuta mesmo. Porque ainda tem gente que fica com vergonha de falar, né? Aí outro dia um amigo virou para mim assim, "Não, porque você sabe, assim, eu falei para uma amiga minha que você é meio esotérica. Eu falei assim, não, 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 não. Vamos organizar. Eu sou terapeuta e você sabe que eu estudei muito para isso. Eu É, terapeuta. isso Eu não aí. sou uma Essa coisa de esotérica, sabe? Que esotérica, parece aquele povo que ficava desenhando gnomo na década de 80. abraçando É, árvore, não é andando assim. descalço. Não que abraçar árvores não seja ótimo, adoro. Andar Sim, descalça no sim. mato também é muito legal, contanto que você preste atenção onde você está pisando, inclusive. Mas você não pode reduzir todo o conhecimento que a pessoa tem a essa história assim, é um esotérico. Não, é um terapeuta. É um terapeuta que estuda e você sabe mais do que eu até que a gente entra nesse caminho e tem que ter consciência de que a gente vai estudar o resto da vida da gente. Exatamente, é verdade. Não tem aquela coisa de fazer cursinho de final de semana e sair falando que é Forma terapeuta, né, Su? nenhuma, de forma nenhuma. Ah, vai fazer uma formação de reiki. Eu sou Caxias, você sabe disso e me conhece o suficiente para saber disso. Então faz o nível 1. Aí 21 dias de autoaplicação para ir para o nível 2. Faz o nível... E assim foi com todas as formações de reiki, com todas as formações que tinham uma autoaplicação, eu cumpria rigorosamente e cumpro. Eu faço a autoaplicação do MCR pelo menos de 15 em 15 dias. É, é um é a limpeza, é a faxina de casa, né, Su? Não adianta. É se faxinar mesmo. Não tem que fazer faxina diária de casa? Tem que fazer, tem que. É isso E aí você mesmo. tem que estudar. Eu estava comentando até com uma amiga, que é do MCR também. Eu falei assim, eu vou reassistir as aulas todas. É Porque por mais importantíssimo. que a gente esteja ali lendo, a hora que a gente assiste a aula, não é do mesmo jeito que a gente assistiu lá atrás. O olhar Sim. da gente É a mesma coisa é, que ler um livro, é da né? É gente outro, é diferente. verdade. Às vezes a gente vai dar É, uma vírgula que vai ressignificar um monte de coisa na cabeça da gente. é. E a danada tá vindo com coisa nova aí, Eu hein? tenho. A danada tá vindo com coisas, ela tá vindo, ela tá colocando assim, só o saborzinho Ela na vai, boca da bota ali um gente. pingadinho e Ela a tá gente vindo fica com só coisa. sentindo o cheirinho. É, Vem um ela, docinho aqui, vem um ela, docinho. ela pensa que É, a gente não tá ligado nela, mas ela tá vindo tô com coisa filmando ela nova. de longe. Eu tô sacando. E bora lá ser as Ah, fundadoras de lógico, né? novo. Porque eu já falei pra ela que se ela virar e pra mim e falar assim, descobri um jeito de tocar parabéns pra você diferente, que é mais legal. Aí eu vou dizer pra ela assim, mas e começa quando o curso? É, a Débora tem essa coisa energética É, mesmo dela, né? E eu falo para ela, você não tem noção das coisas que você faz. Bom, é. enfim, né? E aí, de repente, Su, você fala portal interestelar de transformação. Diz aí
pra gente o que é isso, como foi isso, se é que realmente é permitido, se você pode falar isso também. Tranquilamente falando. A história do portal começa com o meu trabalho com radiestesia e eu trabalhei com outras mesas. Tá. Ah, é mesa, né? É uma mesa. É uma mesa, que tem o nome de Portal Interestelar de Transformação. Chegou num ponto que eu falei assim, cara, não dá. Porque as mesas têm 300 milhões de coisas, aí você tem que comprar um cristal disso, comprar não sei o que, fazer não sei o que lá. De 6 em 6 meses tem atualização, aí você já gasta mais uma grana. Aí quando veio para mim isso, vamos montar um portal, eu falei assim, de jeito nenhum, não vou não. Porque eu sou dessas, né? Discuto e argumento mesmo. Eu falei, não vou fazer outro portal, que isso é caça-níquel, eu não vou fazer, não vou. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, para que as pessoas que estão aí, eu tenho certeza que todos sabem, mas quem vai vir assistir depois a live, um leigo, explica melhor para a gente, que a gente sabe, quem falaram, né? Vai ter, porque a gente fala essas coisas, parece coisa de louco, né? Mas tem gente que não sabe. Quem falaram? Quem é esse sujeito oculto aí? Eu tenho, graças à generosidade do Criador e dessas pessoas que me acompanham, os meus mestres, meus guias, meus amparadores, eu tenho um grupo de pessoas de uma capacidade de amor incomensurável, e de paciência, principalmente. Porque eu argumento tudo. Então, eu não queria. E eu falei assim, olha só, se a gente vai montar, ter um propósito de um trabalho para ajudar, ele tem que ser um trabalho que seja acessível a todo mundo. Então, não tem essa de hoje está de um jeito, daqui a 6 meses vai estar do outro, daqui a um ano vai estar... Não, é isso e acabou. E outro, tem que ser um negócio para pobre. Porque nem todo mundo tem dinheiro para chegar e gastar 200, 300, 400, 500 pau de pedra. Para botar ali para fazer o negócio funcionar. E aí eu falei assim, e tem mais. Ele tem que funcionar se ele for impresso, colorido, preto e branco, no papel, no PVC, de qualquer forma, sem nada. É um pêndulo e aquela imagem. Se não for assim, eu não quero não. Que abusada. Eu sou abusada. Eu digo para uma amiga minha que ela é fantástica. Ela, inclusive, é de São Paulo. Eu falo para assim que eu tenho certeza que uma vez por semana todos eles vão para uma sessão de terapia em grupo. Para dar conta. E no final ainda tem um sorteio. Quem é que vai cuidar da doida essa semana? Tipo assim, né? Aquela reunião de cúpula. O que nós vamos fazer essa semana? Essa semana. Aí um vira assim, não, eu não, porque eu já fui semana passada. Tô fora desse sorteio. Mais ou menos assim. Mas eles são maravilhosos. A generosidade deles é incomensurável. Eu não nem dou conta de falar muito deles porque eu me emociono profundamente. Aí eu choro mesmo. A gente quando se trata deles, e a gente tem falado, né, algumas coisinhas meias paralelas, a gente entende, eu entendo muito isso que você fala, né? Aquela coisa de perceber que tem realmente aquela força que nos guia mesmo, né? E é incrível o poder disso. Eles são maravilhosos, eles são generosos em tudo. Aí, lógico que eu pedi, disse assim, tá bom, então quer que trabalhe? Eu trabalho. Tudo bem, não tem problema. Aí veio com a imagem que tinha que ser, com
a figura geométrica que teria que ser, e já que era para não ter a necessidade de comprar os cristais, a imagem dos cristais. Então a energia dessas pedras está plasmada ali. Nossa, que E interessante. assim, eu sou suspeita para falar, mas é um trabalho que ele não tem limitação. Me diz uma coisa, Su, você pode mostrar pra gente? Você pode mostrar pra gente? Olha a minha cara aqui, ó, Su. Ó, Su, você pode mostrar pra gente? Olha que coisa mais linda. Gente do céu. Essa figura ao redor é a octavada, não? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Do decaedro. No centro, não. Ai, que coisa linda. Aí a gente tem Uau! selenita, quartzo rosa, ônix, olho de tigre. Se você quiser. Tudo já plasmado na plataforma. Se você quiser colocar as pedras, tudo bem, só vai aumentar. Se você quiser. Também arrepiei, viu, Cláudia? A Claudinha falando, ó. Arrepiei, também tô arrepiada. Se você quiser, você pode botar orgonite, mas prestando bem atenção legal. De onde vem a orgonite que você está usando, né? Porque não é qualquer um que sabe fazer orgonite. E um pêndulo. Tá, e aí? Mas aí você veio trazendo, porque depois eu vou te fazer um paralelo lá no... Não hoje, porque eu acho que depois que a gente acabar, mas amanhã eu te busco para te falar um negócio que também está me surgindo. Você veio, foi captando as imagens, pronto, montei. E agora, o que eu faço com isso? Como é que foi o primeiro atendimento? Como é que foi? Ou tudo veio assim, igual um download para você ver? E você já sabia o que você queria? Venha a informação completa. Então, na hora que eu não sei, né? Eu não tenho informação de diagramação, de desenho, do computador, não tem. Aí eu botei uma coisa assim meio garranchosa. E fui atrás da filha do meu primo, que é minha sobrinha, né? Que é quem fez o meu site, inclusive, que é da área. Aí eu falei para ela assim, minha filha, eu preciso disso, assim, 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 assim. Mas as pedras, elas têm que parecer que elas estão vivas. E ela fez um trabalho primoroso. Que você olha para aquilo, você sente, você é impactado pela força. E assim, para você ter ideia, só no ano passado que eu parei de computar, eu fiquei meio que de férias quando começou o MCR, porque eu precisava me dedicar às aulas. Até ali eu tinha feito quase 380 atendimentos. E assim, eu tenho a facilidade de ter uma família que aceita qualquer negócio que eu falar. Tem algumas pessoas na minha família que eu falo assim, eu aprendi um negócio, posso fazer você? E fala assim, não me interessa o que você vai fazer, onde você aprendeu, mas pode fazer. Não precisa nem perguntar. Isso é maravilhoso. E, assim, eu fui fazendo e fui testando. Eu testo em mim, né? Eu testo nessas pessoas que se disponibilizam e vai fazendo. E ele te dá uma margem infinita de possibilidade de trabalho. Porque o que você questionar ali, você pode trabalhar.
Então você pode... E como que é? É como se fosse um oráculo mesmo, ou você traz a questão? Porque geralmente as mesas convencionais, você coloca o testemunho, aí vai trabalhar com os Você põe o cristais, é o testemunho pêndulo. ali, pede permissão, lógico. Primeiro, antes de Sim, qualquer coisa, você pede permissão e chama a sua egrégora para que você abra o portal. Se ele abrir, ótimo. Porque sim. tem vezes que ele não abre. Se a sua energia não estiver legal, ele não permite. Aí você põe o testemunho e pergunta se você pode tratar, fazer uma leitura de campo daquela pessoa. Aí você vai verificar como é que está a energia, como é que estão os chakras, como é que está a teletérica, que tipo de comprometimento que tem. E aí você vai questionando o que vier. E não adianta, Zu, você sabe disso, que na hora que a gente começa a tratar, a informação vem, né? Eu chamo de cola. Tem alguém que passa a cola e pra, o que, que você tem que olhar ali, o que, que você tem que tratar. E ele não só permite que você verifique e confirme o que está ali desequilibrado, como ele te permite que você transmute aquela energia e coloque uma energia de valor positivo no lugar. Então é fantástico. Uau! Suspeitíssimo para falar. Mas é um trabalho que é um trabalho demorado. Ele não tem a rapidez que tem o MCR. O MCR, em uma hora e meia, você resolve o que o cara veio ali buscar. Ele não. Ele leva mais tempo, dependendo da situação que é trazida, porque você vai verificar os patrais da história, né? E ele tem um desgaste maior de energia. Então, hoje em dia, eu trabalho com ele só em casos de necessidade. Ele não é o principal. O principal hoje é uma mistura de MCR com os meus penduricalhos. Os penduricalhos é ótimo. E eu já sei, e eu já tenho fontes fidedignas que já me contaram que a senhora vai abrir uma turma, está pensando em dar um curso desta mesa. É um portal, você não chama de mesa, é Eu um vou fazer portal, assim, né? estou organizando, porque para mim é muito fácil chegar e executar. Mas eu tenho que ter uma metodologia para poder explicar para as pessoas como é que eu estou fazendo isso. Sim, sim. E isso eu estou me exercitando para organizar isso e montar. Não, não dá para botar um. Eu acho que ainda leva alguns meses para eu terminar de equacionar isso, porque tem o projeto das sessões coletivas para terapeutas e curadores, que elas estão sendo feitas uma vez por mês. Deve entrar um. Não é exatamente uma sessão coletiva, só com MCE. Ela vai levar outras coisas, vai entrar com apometria e com outros comandos, mas aí é para limpeza e reequilíbrio de campo pessoal e residencial. Tá. A Claudinha está perguntando aqui para nós, ó, Sussu, nos conecta com a ancestralidade? Os futuros alunos vão precisar ter alguns requisitos determinados? Ela já está querendo até... Você só precisa de um pêndulo e mais nada. Mais nada. E de Tá. preferência, um pêndulo de madeira, aquele pêndulo egípcio mais comum que tem todo mundo, porque ele não precisa nem limpar, né? Fazer programação, porque quando você usa um pêndulo de cristal, cada vez que você vai trabalhar, você tem que limpar ele, programar ele para aquele trabalho. Quando termina, você tem que limpar ele de novo, reprogramar de novo com outra. Não, esse não, você é de madeira, você, no máximo você bate assim na outra madeira e descarrega, assopra e descarrega. E O meu também é de madeira. Eu acho muito mais prático, né? Ela está perguntando com relação à para trabalhar ancestralidade. tudo. Você pode questionar qualquer coisa. Tudo. Qualquer. Entra como um oráculo, então, Sô?
Se eu botar ele como oráculo só, eu estou sendo até meio que leviana, porque ele não é um oráculo. Não, não pode ser, É. porque o oráculo ele não resolve Ele a te questão, dá né? uma maneira de você mensurar aquilo e confirmar determinadas coisas. E uma É, possibilidade de é. você transformar aquela energia. Então, ele tem uma parte de oráculo, sim, mas ele tem uma parte de ferramenta de transmutação que é até mais forte, eu diria. E E você traz aí, você percebe que todo esse seu conhecimento que vem, né? Pá, do nada a gente sabe que não é do nada, né? Tem algo a ver, tem um fundamento muito forte que vem do teu pai. Você claro, sente que claro, isso vem dele? isso vem dele, sim, e vem de outras jornadas encarnatórias. A gente nunca é exatamente e somente aquilo que a gente está caminhando nessa terra. Não, nós temos a nossa inata, né? Assim, mas nessa Mas encarnação nessa agora, você encarnação, sente que seu pai tem uma total, grande influência? total, total. Porque para um cara conseguir se comunicar telepaticamente com outra pessoa, cara, é muito Mas você não tem incrível noção isso. das coisas que ele fazia. E ele vivia meio que fora da, da esfera mesmo. Eu acredito muito que são seres que não são da nossa dimensão, são seres estelares mesmo, Era que uma, são compostos era aqui uma para figura, nós, para que a gente possa começar a trabalhar era junto, né? uma figura ímpar. Para você ter. Ele vivia tão no mundo dele, né, que apesar de tudo isso, ele era uma figura de alto executivo e ele ia trabalhar e tal, organizavam as coisas lá mais ou menos para ele. E uma vez a secretária ligou lá para casa e falou assim: dá para mandar um par de meia e um par de sapato igual? Aí a mãe perguntou assim: mas como assim? Não, dona Sônia, porque o Dr. Silvestre chegou aqui com um pé de um sapato e o outro pé do outro sapato. Uma meia de uma cor e outra meia de outra cor. E tem uma reunião agora. E não dá para ele entrar assim. Então, assim, era Meu para Deus! ele, não estava nem aí, entendeu? Era, Que era outro, interessante, era muito outro louco. E esquema. como é que Era outro foi? esquema. E, e- e como que é para você, né, uma simples mortal? Porque eu vejo assim, muitas coisas acontecem comigo e eu questiono muito também. Por que eu? O que eu tenho de diferente, né? Menina, faço isso Muitas direto. questões né? Aí eu falo assim, pô, Direto. Eu até realmente foi esse meu contrato lá em cima? Foi esse mesmo? Como é que você se sente nessa questão assim? Uau! tem É hora que lógico que, eu pelo que paro você falou, assim. você sentiu esse portal? Você sentiu esse portal para o seu trabalho, para o seu desenvolvimento, porque não tem lugar nenhum, né? É, eu acho uma questão extremamente delicada, porque eu até falo para as meninas que elas estão criando um monstro, né? Que elas falam assim: você é maravilhosa, para com isso, vocês estão criando um monstro. Não é isso. Eu não me sinto diferente nem melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Eu reconheço nas pessoas que são próximas e são terapeutas o tamanho da potência delas. E honro isso e vou lá, assisto, participo, sempre que eu posso, prestigio, porque é um trabalho grande. Eu enxergo nelas, talvez até muito mais do que elas mesmas conseguem ver. E eu não me vejo essa coisa assim tão... porque
eu passei muito tempo sem comer carne, mas hoje em dia eu como carne. Eu não bebo, mas eu bebia socialmente, né? Eu fumo. Então, eu virei para uma amiga e falei assim, cara, eu não me acho tão pura, tão imaculada para, sabe? Mas aí é que Aí, tá, né, Su? Você chegou no ponto aí, certo. É esse ponto, aí, né? cara, aí nós vamos entrar numa seara agora muito doida. Todo domingo eu participo de um grupo, hoje em dia um grupo muito pequeno, e a gente faz o Evangelho no Lar. E nas últimas semanas nós temos recebido de presente algumas informações a respeito do que vem a ser o eu superior e de como resgatar isso. E eu questionei isso, eu falei assim, gente, mas espera aí, né? Como assim? Aí o mestre que se aproximou da gente explicou que não importava o que você coloca para dentro, se você come, o que você bebe, se o seu coração tiver a pureza e a capacidade de amor e de doação que é necessária para o trabalho. Aí você para e pensa assim, caramba, é muito lindo, mas tem uma responsabilidade, um peso de responsabilidade muito grande. Você não Incrível, né? pode ser leviano e falar de qualquer forma com alguém que está chegando para você e te pedindo ajuda. Você tem que olhar para ele sem julgamento ou com o mínimo de julgamento. Porque eu acho que sem julgamento a gente É encarnado impossível, não consegue, né? né? A gente ainda não está nesse patamar. Mas de uma forma mais isenta e mais calorosa, mais acolhedora. Porque senão você não está desenvolvendo o trabalho do terapeuta. Você está sendo uma pessoa que está reforçando as dores do outro. A gente não pode Sim, fazer de forma alguma. Você precisa respeitar a dor do outro, acolher a dor do outro, para ajudar o outro a ressignificar aquele trauma. Porque não é você que vai fazer. A escolha é do outro. A escolha é sempre do outro. Você é o carteiro. Né? Quando eu questionei quem era que estava passando essas mensagens para a gente, né, a resposta que eu obtive foi que não tinha a menor importância. A gente, nessa dimensão, é que tem nome. Eles estão lá. Eu não estou nem aí para nome. é verdade. E você sabe que você falando isso me remeteu agora, né? Eu tenho me questionado muito, porque está vindo uma tarefa para eu fazer aí, e eu como você, muita questão. Por quê? Por quê? Como? Como? Quem é? Quem é? Até que chegou o momento, falaram, ó, ok, precisa de um nome, é isso? Então o nome é XYZ. Ok, fico mais próximo, parece que dá aquela proximidade, aquela coisa, né? Ok, então eu estou falando com YZ. E agora me veio um insight aqui, porque eu não sei se você vê aí, né? Eu não tenho conseguido fazer, mas eu quero retomar a roda de conversa com os terapeutas, né? Terapeutas falando das suas dores. Vamos conversar sobre as nossas muito dores, importante. tá? Sabe? Então me veio agora esse insight. O seu portal pode ser feito em grupo fechado?
Tipo assim, essa reuniãozinha que a gente vai fazer, vamos fazer isso no grupo para ver como é que está aquela egrégora daquele grupo, das pessoas que estão ali. Você já fez algum tipo desse trabalho com ele? Não, mas a gente pode tentar. Né? Porque eu tenho visto muita mentoria que eu tenho feito, justamente isso que você falou, Su, sabe? E aí a gente, né, dá aquela pinceladinha que a gente tinha combinado, do quanto que é importante, né? Nós, terapeutas, também estarmos olhando para as nossas Sim. dores, né? E agora veio, falou assim, ó, faz a roda de conversa com os mentores, com os terapeutas, trazendo esse portal. Nem que seja para fazer uma limpezona, uma geralzona, sabe? Vê o que você sente no coração, depois a gente pode conversar sobre isso. Eu acho que dá. Aí eu confirmo, tá? Sim, Eu não, com confirmo tempo. com quem de direito, né? Com meus patrões. E aí a gente fala, né? Por que eu? Porque eu realmente é o único canal, a gente não é nada. A gente tem a gente, eu me A gente coloco é o nisso também, parceiro. essa A coisa gente do ego. é Eu sou o egocentrismo, né? Não, porque eu tenho isso, eu tenho isso. Cara, nós não somos nada, eu não tenho nada, eu sou apenas. E muito pelo contrário, hein? Eu acredito que a espiritualidade, essa coisa toda de você canalizar uma técnica, de você canalizar um portal, é muita responsabilidade. É muita. Então, tipo assim, não pensa você que você é a bambambam, a gostosona, não, porque eu estou te dando muita responsabilidade, porque talvez você tenha tido muito, tenha sido muito irresponsável em um determinado tempo, espaço, que hoje você precisa ter a responsabilidade que eu estou te dando, olha, né? Eu sinto eu isso. conversando com essa grande amiga de São Paulo, ela inclusive foi dirigente de uma casa kardecista alguns anos atrás, e eu comentando com ela uma situação que tinha chegado para mim, que eu tinha resolvido, que eu tinha ficado muito mexida com isso, que eu não entendia por que aquilo voltava de outras maneiras, eu acabava tendo que lidar com coisas similares. Aí ela virou para mim assim, bonita, presta atenção. Você acha, Bonito, é ótimo. acha que você resolve essas coisas com essa facilidade, por quê? Só sabe desfazer quem já fez. Exatamente, eu sinto isso também. Então, Eu sinto essa responsabilidade. e isso a gente precisa ter bem claro que a gente tem esse resgate e a gente fez uma opção consciente dessa vez. Eu vou, mas eu vou fazer o trabalho para pagar os boletos, não para fazer mais boleto. Vamos escolher pagar boleto, sem fazer mais. Pelo menos a gente tentar. Porque esse é o grande princípio, né? Qual é o seu princípio divino? É você chegar aqui, fazer o seu e ir embora melhor do que você entrou. Se você conseguir isso, maravilhoso. O resto é acessório. Se você vai conseguir fazer isso, sendo um professor, sendo um pintor, sendo um advogado, sendo um médico, sendo um terapeuta, ok. Mas o mais importante é você sair daqui melhor do que você entrou. É crescer como ser humano. E isso é o que faz a diferença na hora de você ser um terapeuta legal. Quando a gente busca ser melhor, a gente se melhora, automaticamente o que a gente é capaz de entregar para o outro é de uma qualidade maior. E muito me admira a quantidade de terapeutas Que não é.
que faz aquela coisa assim, né, sem julgamento nenhum, com todo respeito às pessoas que fazem, mas com uma certa crítica e um alerta para essas pessoas que aproveitam disso, né, Sô? Passam 72 terapias pagando uma e a pessoa vai lá e paga e tem aquele monte de informação incompleta e sai terapeuteando aí sem sequer entender as suas próprias questões. Tá entrando. Eu pego... Literalmente não sabe aonde. Não sabe, não sabe. Mas é aquilo, tem pessoas que se acoplam com essas energias, ok, tem, mas as pessoas poderiam ter um pouco de senso para perceber, porque eu tenho pego, né, mentorados que mostram, olha, eu tenho esse formato, mas ok, colega, vamos dizer o seguinte, o que você atua? No que você trabalha? Quais são as suas ferramentas de fato, né? Então você vê muitos terapeutas aí frustrados, porque fizeram vários cursos e é aquilo que você falou, o agente se preparar para atender outras pessoas é estar bem também, né? Lidar com os nossos fantasmas, lidar com as nossas sombras, que não são fáceis, e ir em frente. E aí sim, a partir do momento que eu me curo, eu vou curar você também, né? A partir das suas escolhas, a partir do que você traz aí de questão, e vamos colocar os nossos monstrinhos fora do armário e dar a mão para os monstrinhos e bora lá, sempre. Né? E quando você me falou, desse portal, eu posso até dizer do seu portal mesmo, porque isso aí eu acho que é uma dádiva alguém canalizar alguma coisa. Quando você falou do seu portal para a gente conversar, eu falo, cara, é muita responsabilidade. Não é brincadeira você achar que você está fazendo. Porque imagina, energia a gente sabe que não tem tempo, não tem espaço. Eu estou aqui em São Paulo, você está no Rio, e a gente pode se conectar energeticamente. Imagina se eu faço uma M com a sua energia, como é que fica a coisa? Né? Então, é uma responsabilidade muito grande e eu quero estar nessa turma aí que você vai abrir. Que eu sei que você vai abrir. Me dê um tempo para organizar. Na realidade, eu preciso de um tempo para organizar a apostila. Entendeu? A técnica. Porque como eu sento ali e pego a cola, eu sei o que eu tenho que perguntar, eu sei o que eu tenho que fazer. Isso é muito automático, é muito rápido. Eu ainda não consigo botar tudo no papel. Eu preciso organizar isso, botar no papel direitinho. Agora a pergunta que não quer calar. Se isso foi enviado para você, é possível outras pessoas ter essa não é canalização, por exemplo, foi enviado para você. Sim. Eu poderia estar me utilizando dessa energia? Ele tem a egrégora que construiu ele. Ele é meu, ele é emprestado. Não é meu. É deles. Né? Eles que... é isso que tem que botar, é aquilo que tem que botar, é assim que tem que fazer, é com essa intenção que você tem que fazer. E espalha pelo mundo. Aí eu ainda estou na parte do vamos negociar essa história de espalhar. Porque, né? Embora não pareça, né, eu tenho uma certa dose de timidez para algumas coisas. Eu fico assim, gente, mas O que está certo sobre isso que você não está considerando? Olha aí, o terapeuta tendo que trabalhar. Eu fico me perguntando assim, mas o que eu não estou entendendo? Né? Por que... Aí eu já estou num puta trabalho para desfazer as minhas crenças, para alavancar isso, porque eu sei que eu também não posso ficar segurando isso na caixinha. É uma responsabilidade muito grande. E, Zumara, é difícil até de colocar em palavra. Não tem limite para o trabalho com ele. Não tem limite.
Ai, chega a dar água na boca, Su. E as redes sociais precisam dessa contribuição. A Claudinha falando, que já falou para você que as redes sociais precisam dessa contribuição. Semana que vem é a Claudinha aqui comigo. Nossa. Vamos falar sobre assunto bom também. Olha, tanta gente que está aqui. Peraí, deixa eu ver se tem. Pela Claudinha. A Claudinha também é uma coisa assim de louco, né? Vamos rasgar a seda da Claudinha agora. Aqui. A Vivi sabe todos os comandos de cor. Olha isso. Olha a Vivi que interessante que falou. Terapeutas precisam deixar de se achar super-herói. Isso mesmo, Vivi. Nós somos apenas ferramenta. Oi, o que eu fiz aqui? Somos apenas ferramenta com muito estudo, mas somos ferramenta. Falou tudo, verdade. Dona Vivi, senhora. Contribuição maravilhosa, senhora. É uma amiga minha, grande amiga minha. Viviane Tomás, obrigada pela presença, minha querida. Uma terapeuta fantástica também. Fantástica. Então, preciso voltar com a roda de conversa com as terapeutas sua. Mas enfim, por mim eu ficava a noite toda. O que é que não pode deixar de falar hoje aqui, Su? Me corrija se eu estiver errado, se está faltando alguma coisa para a gente falar. A gente vai jantar daqui a pouco, né? Deixa eu ver como é que está o nosso horário. Já faltando 2 minutinhos para as 9. Não, me diga, o que não podemos deixar de falar? Não pode deixar de falar da importância do autoatendimento no MCR. E refazer de tempo em tempo, né? Olha o frio já chega. Se você não tem esse autocuidado, e também tem a questão de você se permitir ser tratada por outro terapeuta. Mesmo que não seja do MCR, que sejam outras técnicas, você... Ou até técnicas diferentes, né, Su? É importante que você seja tratado com outras técnicas. Outras técnicas é interessante, porque assim o seu corpo está tão acostumado com aquele determinado trabalho que você faz, é legal você trabalhar com outras pessoas que trabalhem com outras técnicas, né? Acho que dá uma sacudida na energia. O organismo humano, ele é um organismo acostumado, se você deixar ele não sai do ponto morto. Ele é um organismo de reação, ele não é um organismo de ação. Ele precisa ser provocado, tá? Nada acontece, reação nenhuma no organismo, se ela não tiver uma provocação. Você produz qualquer elemento, para você produzir algum elemento que é necessário para a sua bioquímica, você precisa que alguma coisa aconteça que estimule o seu cérebro a produzir aquilo, que aí estimula que ele caia na corrente sanguínea, que vai até chegar lá onde ele tem que chegar. Mas para isso tudo acontecer, tem um vetor que provoca essa reação. E se você fica só naquela normose, né? Não, eu vou fazer... Eu sei o que eu estou fazendo. O típico, eu sei o que eu estou fazendo. Não sabe nada. Desce do pé de alface, você não sabe nada. Aproveita o olhar do egocentrismo, aproveita o olhar do outro, o entendimento do outro. Porque às vezes a gente... o troço está na cara da gente. E a gente está olhando para cima. Não sei. E tá aqui. Não sei. Aí a pessoa pega e fala assim, olha aqui, menina, olha aqui, tá na sua frente, presta atenção. Porque você... E só o olhar de uma outra pessoa que vai fazer você ver. Isso é maravilhoso. Isso engrandece a gente. Cada vez que a gente se permite abrir uma caixa de Pandora dessa, a gente dá um puta salto evolutivo.
a gente arrebenta, literalmente. A qualidade da energia da gente vai lá para cima. A qualidade do trabalho da gente vai lá para cima. A quantidade de amor que você consegue, de amor incondicional que você consegue num trabalho, passando para o outro. Nossa, isso vai... Não se permitir isso é tolice, é infantil. É. E tá cheio de gente, assim tá tudo certo, né, Cada Su? um pensa É assim. importante que e as pessoas que estão despertando, vai, meu amor, a Eliane tá precisando sair, que ela vai atender, vai ficar aqui Ai, na timeline do Agna, tá? Eu mando para a Su, se ela quiser, ela pode também colocar na timeline dela, ou aqui no Agna vai ficar assim, bom atendimento, minha querida, obrigada pela sua obrigada, participação, querida. viu? Então, Su, é a vaidade, né? É o ego, é querer ser. E tá tudo certo. As pessoas que estão se despertando agora, eu costumo dizer assim, eu tenho muito medo, né? Muito medo de. Então, eu penso sempre para os meus guias espirituais, para os meus mentores, para a minha egrégora de trabalho, não deixar jamais sair da minha boca algo que seja do meu ego, sabe? Então, antes de começar qualquer trabalho, tanto espiritual quanto tratamento com as terapias, meu querido mentor, meus guias, não permita que saia nada da minha boca que seja do meu ego. Simplesmente aquilo que realmente precisa ser contribuição para a pessoa que está ali e tal. Porque tem muita gente fazendo caquinha Não, por aí. E as pessoas que estão despertando têm que começar a puxar essas pessoas, ou puxar aquelas pessoas que estão, sabe, achando que está tudo bem, que está tudo legal, mas você está percebendo que a pessoa está precisando de socorro. Quantas pessoas você olha assim, a pessoa está falando, e eu acho que você também tem esse olhar, eu não estou ouvindo o que a pessoa está falando aqui. Eu estou interpretando completamente o inconsciente dela. Então, se a pessoa está falando, porque eu, aí você olha assim, oh, meu pai, dê humildade para essa pessoa, para que ela possa, né, baixar as desce do barreiras, se pé de deixar, alface, né, querido. Desce do... é, entende? Mas está tudo certo também, né? E vamos para nossa roda de conversa, Legal, vamos vamos, combinar, vamos Su? sim. Eu vou verificar. Isso foi uma ideia bacana, porque eu vou agora. Mas isso aí é só terapeutas. É, Como você já está nessa linha, nesse ritmo, né? Você está nesse ritmo aí de a cura do terapeuta, tal, não sei o quê. Essa roda de conversa para trazer as dores mesmo. Ah, eu tenho uma dor de barriga, eu tenho uma dor no meu calcanhar. Gente, tem uma coisa que eu não vai para aquele frente. negócio de que você começa a se tratar, aí de repente você se toca, tinha uma caixinha escondida lá atrás e você não tinha prestado atenção, e aquela caixinha começa a É, pipocar na sua frente e você tem que lidar com ela. é, é. E aí você não, olha, você sabe que quando eu percebi que chega uma hora que o terapeuta não consegue seguir adiante, foi logo quando eu comecei a fazer o Teta Healing. O Teta Healing, você é Teta Healer Uhum. também? Não tem o famoso digging? Fiz, diga. Eu descobri aí nesse tal de digging. E vamos fazer dig, vamos fazer dig, vamos fazer dig. Chegou uma hora que eu falei, cara, socorro, eu não consigo passar daqui. E foi aí que aí eu percebi, eu falei, cara, o terapeuta precisa de outro terapeuta. Né? Eu já Sim. vinha fazendo terapias, mas aí é que tá. Então, enquanto a pessoa não percebe que ela precisa de ajuda, ela vai ficar ali derrapando, derrapando, derrapando. E perde a oportunidade de crescer. É, de evoluir, né? E isso é o mais bacana da coisa. É a oportunidade que a gente tem de se melhorar e voltar e ficar mais próximo daquilo que era para a gente ser originalmente. É. E isso é o trabalho. Mas nós estamos aqui. É trabalho. É do mesmo jeito que a gente falou no começo, né? Que a gente vai estudar para o resto da vida e de outras
vidas, a gente também vai se trabalhar pro resto da vida e de outras vidas, né? Até que a gente consiga chegar numa essência mais sutil. Mas é com trabalho, com muito trabalho, com disposição e com a consciência de que a gente não é a última bolacha do pacote. Nem a Coca-Cola do deserto. Não é a última Coca-Cola do deserto, geladinha, gostosinha. Não, não é. A gente é igual. Somos todos iguais. Por um único motivo. Porque a gente ainda está encarnado aqui. Se eu fosse isso tudo, eu não estava mais aqui. Eu tinha zerado meus boletos daqui e ia para outro lugar. Mas eu estou aqui. Quem está nessa terceira dimensão é para aprender ainda. Muito, e muito. Quando você pensa que você, tô tão melhorzinha, aí alguém passa assim, tá, fofa, peraí, vou te mandar um BO para ver qual é a tua... Se você tá tão melhorzinha assim, aí você se toca. É verdade. Você não tá tão melhorzinha assim, que ainda falta um bocado. E tudo bem. Porque a gente tá aqui para se melhorar. Escolhe se melhorar. Essa é a questão. É muito aprendizado. A ideia é maravilhosa. Muito aprendizado. Su, olha só. Então nós vamos ficar pendente com a sua turma do Portal Interestelar de Transformação. E vamos ficar pendente com a roda de conversa com os terapeutas para ver se a gente consegue. Você vai pedir permissão, claro, para ver se você consegue trazer para poder. Perfeito. Minha linda, nossa, ficaríamos aqui a noite toda se desse. Vocês são maravilhosos. Olha, vocês estão criando um monstro, né? Porque vocês ficam me chaleirando, aí eu subo no pé de alface. Olha o problema. Aí, sabe o que a gente faz? Se você subir no pé de alface, a gente fala assim, Su, baixa suas barreiras. Menos, Su! Bem menos! Desce. Mas eu só tenho a agradecer. Obrigada. Eu que agradeço. Olha, eu falo para todas as águias que já tiveram aqui. Nós fomos uma turma selecionada realmente pelo universo. Porque essa turma que veio desse ninho... Marco! Gente, olha, é um irmão Marco de coração. Papai do Céu me deu 3 irmãos de coração. Ele, o Adriano e o Maurício. Que se a gente foi gêmeo numa outra vida, eu não tenho ideia como explicar a ligação da gente, que é maravilhosa. É um bruxo também fenomenal, mas tá meio de férias. Vamos trazer ele, vamos tirar ele dessas férias aí. Fantástico, fantástico. Marcos, sai do armário, vem pra cá. Estamos precisando de mais gente. Ele é maravilhoso, é uma pessoa com um coração fantástico, fantástico. Eu tenho muito mais irmão de amigo. Eu fui agraciada por Deus por ter amigos que são amizades de muitos anos e são pessoas que fazem parte da minha jornada mesmo, de uma forma profunda. E que legal, isso é muito bom. Só tenho a agradecer. E a gratidão. Quanto mais agradece, mais graças aparecem. A graça dele, né? É verdade. Meu amor, uma noite muito maravilhosa para você. Obrigada de coração por estar aqui, dividindo. Ainda vem com a mulher dele. Pronto, agora
Vamos fazer tricô agora. Lindos, amo. Que bom que tivesse uma oportunidade da Bênção de nós. Ai, que legal. Ele é da onde? Daqui de São Paulo? Não, ele Rio, é de do onde que é? Rio, mas ele tá morando em Floripa. Eu fiquei Ah, órfã deles, entendeu? Porque todo mundo morava aqui. Aí um foi para Brasília, o outro foi para São Paulo, o outro foi para Florianópolis, e eu fiquei largada, abandonada no Rio de Janeiro. Olha, o olha, Marcos, olha só, tá fazendo manha. Nossa, Ó, emocional, Marcos, isso é manha. É manha isso já, hein, ele ri porque ele Marcos? sabe que eu não sou, que eu faço essa bichórdia, mas eu quero a felicidade de todos. Aliás, eu quero todo mundo feliz. Felicidade do povo. Gente, com a internet não tem que ficar longe, não. Dá para fazer, ficar Cada tudo vez que a gente vai pertinho. falar, passa 4 horas. Ah, que delícia. Papo bom é isso. Você fala, quando você vê no relógio, passou 3, 4, 5, você nem percebe, né? E aí a gente fica assim também, nessa doideira. Bom, Meu amor, mais uma vez, obrigada de coração. Sinta-se abraçada, beijada, muito com obrigada muito respeito, com muita vocês que amorosidade. ficaram aqui, que vieram. Vocês são maravilhosos, são fantásticos. É isso aí. E semana que vem estaremos no Ágina Convida com a Cláudia Maia. Vocês vão saber de cor e salteados os comandos do MCR. Poderosa. Um beijo, meu amor. Muito Boa obrigada, noite. muito Beijo. obrigada mesmo. Obrigada a você, querida. Um beijão. Boa noite a todos que estiveram até aqui agora. Um beijo.